Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Se quiser ligar o ventilador, quiser abrir as portas, pode abrir, viu? Pode ficar à vontade. Lucas capítulo 7. O bicho é bravo, hein, velho? Bastante. Tá no mínimo, né? Dá um... Pensam demais. Só destrava aqui pra ver se tá... Som... Tá. Beleza demais. Com efeitos sonoros hoje. Beleza, gente? Lucas capítulo 7. A gente ainda está falando sobre Epifania, né? A gente está falando sobre essa experiência de manifestação com Deus, experiência divina, de a gente poder experimentar o sagrado e do sagrado se tornar algo quase que palpável nas nossas vidas. Epifania. O período de Epifania no calendário cristão é aquele período onde Cristo aparece, né? Cristo é manifesto, né? O batismo é Epifania. Por quê? Porque ali Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, apresenta ao mundo o seu Filho amado, a quem Ele tem prazer. Epifania, tá bom? E nesse período de Epifania, em que Jesus aparece para o mundo, Jesus aparece através de curas, libertações, milagres, ensinos, né? Então Jesus está aí, aparecendo, Jesus está se revelando. A gente fala sobre a autorrevelação de Deus. É esse momento onde Deus realmente vai revelando quem Ele é, qual é os seus atributos, qual é o seu caráter, as suas ações, onde Jesus vai ligando os pontos, né? No último domingo a gente falou sobre as bem-aventuranças, né? Sobre a ética no reino de Deus, sobre esse estilo de vida que é pautado no governo do Rei Jesus, né? Lembra bem, o Evangelho fala sobre o Rei chegando, sobre o Rei apresentando o seu domínio, o seu governo sobre nós, né? E no Sermão do Monte, Jesus está ensinando então valores, princípios muito importantes para nós, que somos as pessoas que estão sendo alcançadas por esse Evangelho, estão sendo alcançados por esse Jesus, por esse Rei, e que de fato Deus governe sobre a nossa vida. Que nessa manhã a gente possa escutar mais uma vez as palavras de Jesus e ser governado por Ele. O nosso coração possa realmente se amansar, ser educado. O nosso coração realmente possa estar debaixo das palavras, ser guiado pelas palavras desse Jesus que é o nosso Rei. Amém, gente? A gente vai ler Lucas capítulo 7. Capítulo 6. Lucas capítulo 6, tá bom? Lucas capítulo 6. A partir do versículo 27, que diz assim: Mas digo a vós, que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam assim, também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperai receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestam. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoais, e sereis perdoados.
dai e vos será dado. Recebei uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida que medis. Então, aqui estão os versículos que atualmente para mim, e talvez para você também, porque talvez você seja parecido comigo, talvez seja algo da nossa cultura, algo do nosso tempo. Aqui estão um dos versículos que mais nos afrontam nos últimos tempos. Esses versículos aqui, nós não queremos ler ele com atenção. Por quê? Porque eles vão totalmente contra a nossa maneira de ser gente nesse mundo. Nesse mundo de guerra, nesse mundo de competição, nesse mundo de, enfim, de extremismos, de polaridade, esse mundo louco que a gente vive, nessa sociedade maluca. A gente não quer ler, não, a gente na verdade não quer escutar Jesus falando com a gente isso, entendeu? Dá outra face, empresta e não espera receber. Isso não é empréstimo. É melhor falar dá, entendeu? Porque emprestar e não esperar receber não é empréstimo. É dar para a pessoa, abre mão disso aí. O mundo onde a gente quer se justificar, onde a gente quer justiça própria, onde se a pessoa te fez o mal, você fala, ela tem que ser retribuída. Ouvir isso aqui é muito ruim, porque isso fere uma lógica nossa de ser e viver nesse mundo. Porque, gente, vamos combinar. Se você for bobo nesse mundo, eles vão passar por cima de você. Porque isso aqui parece que é ser bobo, ser trouxa. Vamos usar um linguajar mais popular possível. Ser desse jeito aqui significa perder, significa que você nunca vai chegar no lugar que te prometeram. E são palavras que nós não queremos escutar, hein? Porque parece que Jesus está falando, aí não dá, né? Parece que a gente vai voltar para Jesus e falar, Jesus, aí você está demais, você não sabe como que é o mundo no século 21 no Brasil. Entendeu? Se eu não correr atrás do meu, ninguém vai olhar para mim. E isso aqui é complicado para nós, né, gente? Então, lembra que eu falei isso já várias vezes? Quando a gente for ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia contra nós? Então isso aqui é para você, tá bom? Isso aqui vai contra a sua natureza carnal, sua natureza de autonomia, sua autoindependência. São as palavras de Jesus. Mas, perceba bem, faz parte da ética do reino de Deus. Faz parte do caráter que Ele quer imprimir em nós. É esse o tipo de gente que Deus quer que a gente seja. Então, quando a gente ora, fala assim, Deus, me transforma, me muda, me faz ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que reflete a sua imagem semelhante, a semelhança. Aí Deus fala assim, então tá bom, então você vai ter que obedecer às minhas palavras, hein? Porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. E isso aqui é pesado demais para a nossa geração. Porque amai os vossos inimigos e fazer o bem que vos odeia, versículo 27, é bem complicado. Porque os nossos inimigos são aqueles que tramam o nosso mal. São aqueles que buscam o nosso mal todo o tempo. São inimigos declarados. São aquelas pessoas que trabalham contra o nosso progresso. São aquelas pessoas que querem realmente nos lesar. O conselho de Jesus, a ordem de Jesus é amar os inimigos. Então, gente, hoje a gente está falando de um evangelismo radical, né? De um evangelho radical, de um tipo de cristianismo radical, que é você nutrir pelo seu inimigo amor e não ódio. Porque se você nutrir ódio, você se tornou igual a ele. Porque se você buscar retribuir ele na mesma moeda, você se tornou aquilo que você despreza. Você se tornou mal, o seu inimigo te ganhou. O seu inimigo, ele te envolveu na ira dele, na malícia dele. E agora você se tornou imagem e semelhança do mal que ele é. Por isso que a resposta de Jesus é, contra o seu inimigo, as armas contra o seu inimigo vai ser amar. Vai ser orar por ele, vai ser buscar em Deus que ele receba o bem e não o mal. Que Deus tenha misericórdia do seu inimigo. Porque o seu inimigo é aquela pessoa que vive iniquidade, que já está determinada a fazer o mal. Mas nós sabemos o fim desse tipo de gente. Amar é não desejar que essas pessoas recebam esse fim. Amar é orar. Amar é fazer o bem.
É colocar brasas na cabeça do seu inimigo, ou seja, deixar o seu inimigo constrangido. É estender a mão, é abraçar o seu inimigo. Mesmo que isso te custe muita coisa. O seu ofensor, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te marginalizou, que muitas vezes é isso que a gente vai ter que dar. Essa é a nossa arma. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Você deve, não é uma opção amar o inimigo. Isso aqui é um discurso muito duro para nós. Porque não é uma opção amar o inimigo. Fazer o bem. E esse amor não é só um amor sentimental. E por isso que fazer faz parte de amar. Porque amar não é só sentir, amar é fazer. Então amar é fazer o bem. Então imagine só que tem alguma pessoa que está contra você e que um dia ela precise de ajuda. Seja o primeiro a ajudar. Fazendo isso, você está praticando as palavras de Jesus. Você está sendo obediente. Você está sendo obediente. Versículo 28. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Dobrar os seus joelhos e orar por eles. Porque orar pelos nossos é algo que a gente faz sem pensar, sem muito trabalho. Mas orar por um inimigo, alguém que te ofendeu, alguém que lá da sua empresa que te persegue, alguém que persegue você por causa da sua fé, orar por essas pessoas, que é o complicado. Mas não foi isso que Jesus fez na cruz? Não foi isso que Jesus fez na cruz? Diante dos seus opressores, diante daquelas pessoas que acusaram ele, que prenderam ele naquela cruz, que o maltrataram, que estavam levando ele à morte, o que Jesus faz? Ora por aquelas pessoas, se compadece, faz parte do caráter cristão, misericórdia. Nós conversamos no último grupo de crescimento que nós não podemos nos irar sem motivo, porque isso significa o seguinte, que nós desejamos assassinar as pessoas. E mesmo que isso comece no nosso coração. E quando você... E qual seria o remédio para não assassinar as pessoas do nosso coração? Porque assassinar as pessoas do nosso coração é o seguinte, aquela pessoa morreu para mim. Aquela pessoa não tem mais solução. São os eleitores do Lula que assassinaram todos os eleitores do Bolsonaro. Voltou no Bolsonaro, não é mais gente para mim. Não é mais gente para mim que morra, que se exploda, que vai viver... E o do Bolsonaro para o Lula. E os do Moro para o Lula e do Bolsonaro. E os do Ciro para o país inteiro. E enfim, é a confusão. Porque agora, se o outro é meu inimigo, a única maneira de resolver isso é o quê? Matando ele. Então eu preciso fortalecer o meu discurso de homicida. Porque se o outro se tornar inimigo e ele se tornar outra pessoa, ou outra coisa diferente de pessoa, então eu tenho uma justificativa para matar. É por isso que o assassinato começa no coração, que Jesus vai levar isso. Então agora, mas eu posso assassinar meu inimigo. Porque se ele se tornou meu inimigo, eu tenho que me defender. E como que eu me defendo de inimigos? Matando-os. Mas se a gente tem medo da punição dos homens, onde eu mato as pessoas? No meu coração. Porque aquela pessoa não é mais gente para mim. Eu nem cumprimento ela mais na rua. Eu nem vejo ela. Você viu o que ela fez comigo no passado? Quando eu era crente lá na minha escola, eu estava lá no meu grupo orando. Você viu o que ele fez para mim? Para mim não é mais gente. Que a justiça de Deus possa cair sobre a vida daquela pessoa. Não é isso que a gente fala? Que Deus possa realmente... A gente busca o mal. O conselho de Jesus é totalmente contrário. Abençoe essas pessoas. Ore pelo seu opressor, ore pelo seu inimigo, ore por aquele que faz o mal. Porque eu não sei se você reparou, você é muito semelhante a ele. Porque no final é isso, o nosso inimigo, ele é o quê? Ele é uma imagem de quem nós somos. Ele é muito parecido com a gente. Ele busca as mesmas coisas que a gente busca, proteção, paz, prosperidade, no mesmo nível, na mesma intensidade. Só que ele foi mais rápido em se declarar inimigo meu. Mas a questão é, eu preciso amar, eu preciso responder o mal com o bem. Eu não posso responder mal com mal, ódio com ódio, agressão com agressão. Eu não posso responder inimizade com inimizade,
porque senão eu estou me tornando semelhante ao mal que está consumindo esse outro. E o Evangelho, ele quebra essa barreira entre mim e o outro. O outro não é mais o meu inimigo. Gente, as pessoas não podem ser nossos inimigos. As pessoas, elas não podem ser nossos rivais. Qual é a autoridade que a igreja tem para falar em nome de Deus e falar sobre amor de Deus se o outro se tornou o meu inimigo? Se eu eliminei o outro no meu coração? Se eu não estou disposto a amar, a sofrer o dano para que eu possa, quem sabe, conquistar o meu inimigo? Porque existe uma grande chance, na hora que você fazer o bem para o seu inimigo, aquele que te oprime, essa pessoa ser constrangida. Uma brecha no coração duro dela se abrir, uma porta se abrir. Para que esse bem expresso em ações possa se tornar algo muito maior. Não sei se isso já aconteceu com você. Uma pessoa que era declaradamente contra você, um seu inimigo, e você começou a tratar aquela pessoa com dignidade, com humanidade, com amor verdadeiro. Aquela pessoa começou então a ser quebrada, as cascas, as barreiras. E aí então talvez uma pessoa que na sua escola, lá no seu trabalho era um grande opositor, começou a se tornar uma pessoa que é um grande amigo, um grande parceiro. E se a gente faz isso, a gente manifesta o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar onde Deus colocou muitos inimigos no mesmo lugar. E deu armas para esses inimigos. Agora vocês vão lutar entre si. Só que essas armas, elas não provocam ferimentos. Elas promovem reconciliação. Porque são armas de amor. E se a gente luta uns contra os outros com amor, nós não fazemos o mal, mas fazemos o bem. É o reino de Deus, é o mundo invertido. É o mundo invertido de Deus. É como se ele pegasse esse mundo nosso e colocasse ele pelo avesso. É como se ele pegasse as nossas lógicas e mudasse isso, né? Não sei se você já assistiu um filme, eu esqueci o nome do filme, mas era assim, tinha um pessoal da terra e o pessoal do céu, assim, que cada um virava, era de um lado, né? Que a gravidade era o contrário. Não sei se eu esqueci o nome desse filme, gente. Então tinha um pessoal que vivia no mundo de baixo, gravidade puxava esse pessoal, o pessoal nascia com a gravidade para baixo. E o outro lado de cima do céu, a gravidade puxava eles. E aí o filme é uma grande história de amor entre a pessoa que morava nessa realidade da de baixo, se apaixona com a pessoa que vive na realidade de cima. E essa pessoa então começa a usar objetos que foram criados na realidade de cima para poder então se transportar, ou seja, para ir para a realidade de cima. E a de cima deveria fazer a mesma coisa, usar objetos, roupa, acessórios para que pudesse pesar. Então eram realidades diferentes ali. E a pessoa tinha que fazer uma força para ela viver numa outra realidade. Pronto, Jesus resolveu o nosso problema com isso. Nós não precisamos usar objetos, coisas. Por quê? Porque a nossa natureza foi transformada. A nossa natureza foi transformada. Então, para viver no reino de Deus, Deus resolve o maior problema nosso, coração. Porque tentar ser esse tipo de gente, se você não tem um coração transformado, é impossível. Você vai ser um religioso. Você vai ser uma pessoa que vai viver o peso da religiosidade. E o peso da religiosidade é isso. Pela força do meu próprio braço, do meu bem-querer, eu vou tentar fazer uma coisa que eu não estou convencido no meu coração. Então, quando você não está convencido no seu coração de que aquilo é o certo, você pode fazer e aquilo vai te trazer infelicidade. É por isso que muita gente vive no meio da igreja, muita gente ora, fala que aceitou Jesus, é batizado, enfim, fala em línguas, roda pirocóptero, enfim, o que mais? A pessoa veste igual crente, ela faz tudo, mas ela vive uma infelicidade porque ela não foi transformada ainda no seu coração. Entendeu? Ela evangeliza, ganha pessoas para Jesus, ela prega, cura, e aí ela não foi convertida no seu coração. Essas pessoas vão, no último dia, segundo o próprio Jesus, elas vão chegar para Jesus: Jesus, em seu nome eu fiz isso e aquilo, e curei, expulsei demônios, e Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Vocês não entraram no reino de Deus pelo novo nascimento. Vocês usaram o quê? Subterfúgios, acessórios.
E por mais que vocês tenham flertado com o reino de Deus, o coração de vocês não se dobrou diante de mim. Certo? Então, gente, isso aqui é pra gente convertido, amar o inimigo, fazer o bem. Versículo 29, né? Ao que bater numa face, oferece também a outra. Ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica, dai a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Ou seja, existe uma lógica aqui. Como que você gostaria de ser tratado? E aqui eu não estou falando simplesmente do próprio benefício, não. É a questão de, você gostaria de ser tratado com dignidade? Então trate as pessoas com dignidade. Não é assim, ó, eu gostaria de receber R$100, eu vou dar R$100. Não é isso. É dignidade. A linguagem aqui é dignidade. Você gostaria de ser tratado como um lixo? Então não trate as pessoas como lixo. Você gostaria de ser excluído da sociedade? Então não exclua as pessoas da sociedade. Você gostaria de ser tratado com indiferença, com raiva, com ira? Não trate as pessoas dessa maneira. Busque dignidade para elas. Busque isso, busque dignidade. Trate essa pessoa como gente, como ser humano. Como gente que pode se arrepender a qualquer momento. Quando você peca contra Deus, quando você faz o mal contra uma pessoa, o que você busca? Perdão, redenção. Quando você, por exemplo, faz algum mal a alguém e você vai lá pedir desculpa, o que você espera? Ser perdoado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: faça a mesma coisa que você espera das pessoas. Quando alguém te pedir perdão, perdoe. Quando alguém te tratar com malícia, com maldade, esteja pronto a tratar a pessoa com bem. Busque o bem, busque essa realidade de redenção. Não descarte as pessoas. Deus não é assim, porque isso está ligado, essas palavras de Jesus, está ligado com a própria natureza de quem Deus é. Deus não é esse ser que descarta pessoas. Pelo contrário, Deus pega os seus inimigos e restaura os seus inimigos. E coloca esses inimigos diante da sua mesa, na mesa da comunhão. Seja esse tipo de gente. Faça isso, gente. Sério mesmo, o nosso mundo, Belo Horizonte, precisa disso. De uma comunidade de gente que aprendeu a valorizar a gente. Que oferece segunda chance, perdão, misericórdia. Um lugar onde as pessoas realmente elas podem se expressar como pecadoras e buscar perdão e a gente poder dizer há perdão. A pessoa está entre nós e ela errou e não serve mais para nós, isso não pode existir. Alguém que nos ofendeu, a gente falar não vai mais participar da minha vida, como assim? Nós precisamos estar dispostos a perdoar 1, 2, 3 e quantas vezes for necessário. Oferecer às pessoas comunhão 1, 2, 3 e quantas vezes forem necessário. Nós não podemos ser esse tipo de gente que exclui outras pessoas. Esse ano para nós é um ano muito difícil, de novo, viu? Ano de eleição, é um ano complicadíssimo para nós. Se você puder ser diferente, assim, crente, converti, filho de Deus, por favor, hein? Me ajuda aí nos almoços de família, nos encontros com os amigos, no GC, me ajuda aí. Não estou falando que você deve ignorar o mal não, tá bom? Gente, isso é totalmente diferente de ignorar o mal, de lutar por justiça, tá bom? Eu estou falando o seguinte, se você pode buscar a paz, o bem do outro, busque o bem do outro. Não busque justificar o seu argumento para humilhar o outro, para desfazer o outro. Busque ganhar o próximo, não excluir o próximo, diminuir o próximo, assassinar o próximo no coração. Tome muito cuidado com isso. Se amardes, versículo 32, se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. Se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores emprestam aos pecadores para receber os que emprestam. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus.
Olha só, esse negócio de emprestar buscando lucro é coisa de banco, tá bom? Emprestar para nós deve ser uma atitude de misericórdia, de acolher o necessitado. Por exemplo, a gente teve essa tragédia lá em Petrópolis. Imagine você ser solicitado, você tem um parente lá, um amigo, e ele fala assim, ó, perdi tudo. E para começar de novo, eu vou precisar de X valor, ou de X bens, coisas. Eu vou precisar de crédito. Eu vou precisar disso aqui. E você fala, ó, eu tô aqui, hein, conta comigo, tamo junto. E a pessoa vai fazer então, tamo junto mesmo? Tamo junto. Então você pode me conceder seu nome, seus bens? Você me empresta? Você me dá esse respiro nesses próximos meses? Posso contar com você? E você fala, pode. Mas daqui a 3 meses você me devolve isso e os juros. E o reconhecimento e a glória. E a pessoa não consegue te devolver em 3 meses. E o que você faz? Você entra na justiça? Você calunia ela nas redes sociais? Você chega na reunião de família e fala, ó, você lembra do primo fulano? O primo fulano até hoje, hein? É irmão em Cristo, mas tá me devendo, hein? Qual pecado é pior? O do calote? Ou você que sabendo que deveria assumir o prejuízo caso ele viesse, e empresta e cede o seu nome e faz as coisas? Qual é o pior? E aí é vocês que me dizem, mas aí vocês... Gente, não parece um mundo invertido? Porque parece que o cristão vai se tornar uma pessoa totalmente nécia, tola, burra, inconsequente. Mas a questão é que Deus nos chama para a consciência. Empreste. Se você se dispôs a emprestar, então empresta de verdade, hein? Sem medo. Fala assim, ó, tá aqui, meu irmão, ó, tá aqui. E meu filho, entrega para Deus. Fala, Deus, e o que acontecer é isso mesmo. Isso é uma atitude muito grande, hein? Se você fizer isso, você pode ter certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Se você não tiver essa disposição de fazer isso, então, meu irmão, essa palavra aqui é para você 2 vezes. Porque isso aqui é porque Deus quer mudar o nosso coração. Se depender de nós, que nós possamos fazer o mal. O mal não, bem, aqueles que nos fazem o mal. Se depender de nós, porque fazer o bem para quem nos faz o bem é fácil. O Everton chegar aqui, ô Thiagão, presta seu carro aqui, me passa essa semana. Eu falo, tudo bem, tá com você. Mas fazer o mal, imagina só uma pessoa que te feriu falar assim, ó, preciso fazer uma mudança. Me empresta lá sua saveirinha lá. Me empresta sua caminhonete para me fazer. Você fala, nossa, meu Deus, eu vou fazer isso aqui, hein? E às vezes vai doer, e às vezes não vai ser reconhecido, e talvez a pessoa não te reconheça, e talvez a pessoa não mude também. A questão é, nós fazemos o que fazemos por causa do lucro, da glória, da retribuição, do reconhecimento, ou nós fazemos assim porque o nosso coração foi transformado, porque nós servimos a Jesus, e é de Jesus que nós devemos esperar qualquer tipo de coisa. A gente deve buscar o quê? Que Ele se alegre em nós. Nós cantamos isso essa manhã, gente. Que Ele receba o quê? A recompensa, a glória, o louvor do sacrifício dele em nós, ou seja, a gente é convocado a viver de maneira que expressa essa gratidão a Ele, e que Ele possa olhar para nós e Ele possa falar, valeu a pena ir àquela cruz, que essas pessoas, elas não são mais pessoas desse mundo, são pessoas transformadas. Então, gente, essa palavra de hoje é uma palavra muito difícil para mim, porque eu percebo que eu nem sempre sou assim. Nem sempre eu tenho esse tipo de motivação. Na maioria das vezes eu me pego buscando os meus próprios interesses, a minha própria glória. Se sacrificar por alguém que é amigo é muito difícil, por um inimigo mais ainda. Aquele que me fez o mal dobrou. Mas é essa pessoa que Deus nos chama a ser. E isso aqui é completamente o contrário daquilo que nós buscamos. Versículo 36. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados.
Dai e vos será dado. Recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida que medis. O que é isso aqui? Não seja esse tipo de gente que condena as pessoas. O julgamento aqui é sentença. O julgamento aqui não é discernimento. Esse é um dos versículos mais mal compreendidos. Por quê? Porque toda vez que você vai discutir uma ideia, um conceito, vai discutir verdade, o que as pessoas vão dizer? Você não pode me julgar, hein? É isso que Jesus está dizendo lá. Não julgueis. Mas que tipo de julgamento Jesus está falando aqui? Sentença. Porque se você sentenciar as pessoas, você também vai receber uma sentença. Não está falando de opinião. Está falando de procedimento de vida, sentença. Porque se você vive na ótica e na perspectiva da graça de Deus, você não vai condenar as pessoas ao inferno. Você não vai colocar um carimbo nessas pessoas e descartar, não é mais ser humano, pode ir para o inferno. Você não vai fazer isso. Lembra daquele evangelismo antigamente? Se você não receber Cristo aqui, está no inferno, hein? Já foi para o inferno, hein? Certo? Existe alguma coisa teológica ali que faz sentido? Claro. Mas você sabe, talvez a pessoa não recebeu o evangelho hoje, mas amanhã ela receba. Mas se você condenar ela ao inferno hoje, amanhã não tem mais salvação para essa pessoa. Quantas pessoas, através dessa perspectiva, já fizeram essa conta? Se eu estou no inferno já, se a minha tia veio aqui para mim falar que eu sou um endemoniado, que eu já fui para o inferno porque eu não fui no culto lá, que eu não orei e tal... Então, meu amigo, agora eu vou abrir mão de tudo. Eu não vou buscar reconciliação com esse Deus, já que estou sentenciado, acabou as minhas oportunidades. Está entendendo? O que Jesus está falando aqui? Não julgue as pessoas nesse sentido, colocando rótulos definitivos para ela. Eu sei que tem gente que é asqueroso mesmo. Tem um procedimento asqueroso. Pessoas que a gente fala assim, meu Deus, isso aqui, se mudar é pela graça de Deus. Que a gente fala assim, a gente está convicto que não há mudança para certos tipos de pessoas. Não é verdade? Você não olha para algumas pessoas na sua vida, você fala assim, aqui dali não muda não, aqui dali é sempre assim. Pronto. Não emita esse tipo de julgamento. Toda vez que você estiver pensando assim a respeito de uma pessoa, você lembra disso que Jesus falou. Fala assim, eu não posso emitir julgamentos, não posso emitir sentença. Talvez essa pessoa seja assim hoje, mas o que eu vou fazer por essa pessoa hoje? Orar por ela hoje, fazer o bem por ela hoje, pregar o evangelho para ela hoje, porque quem sabe essa pessoa possa ter a sua vida transformada. Quantos inimigos do evangelho se converteram nos últimos anos? Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, quando ele era um perseguidor da igreja, talvez alguns dos irmãos lembraram dessas palavras de Jesus. E ao ser perseguido por Paulo, por Saulo de Tarso, sem conversão nenhuma, que pegava pessoas, espancava pessoas com cartas, perseguia os cristãos, talvez essas pessoas olhavam para Saulo e falavam, impossível aplicar essas palavras de Jesus na vida desse homem. O cara está nos matando, como que eu vou amar ele? O cara está nos matando, como que eu vou orar por ele, fazer o bem por ele? É impossível que uma pessoa dessa se converta. Porque se a pessoa fosse moralmente correta, aceita socialmente, quem sabe aí havia uma solução. Mas um perseguidor declarado de Cristo da igreja é impossível. E o que acontece com um dos maiores perseguidores da igreja? Se converte. Escreve 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor. O que é isso? Milagre. Imagina os irmãos naquela época, e foi isso que aconteceu, tanto que Barnabé precisou de fazer uma mediação entre Saulo, Paulo e os de Jerusalém, porque quando Paulo chega em Jerusalém, por exemplo, o que há ali em Jerusalém? Desconfiança. Não é esse o que perseguia? Não é esse que encarcerava os cristãos? Como assim ele converteu? Ou seja, aqueles irmãos, eles já tinham emitido o quê? Uma sentença no coração deles contra Paulo, de que esse não tem mais solução. Será que isso é verdade?
Será que ele converteu de fato? Será que ele está realmente arrependido dos pecados que ele cometeu outrora? Porque não é isso que a gente faz com algumas pessoas? Tá convertido, né? Mas você lembra do passado? Será que arrependeu daquele carnaval? Aquele carnaval, você tem que ver o que ela fez. Eu lembro, hein? Eu estava lá e você tem que ver o que ela fez. A gente não consegue liberar as pessoas, o passado delas. A gente fica, não, a pessoa não mudou de verdade, mas você não lembra da trajetória? O que é isso, gente? Emitir sentença. Colocar a pessoa numa forma. Determinar o futuro daquela pessoa. Julgamento é isso. Julgamento é sentença. E sentença nós não podemos fazer. Nós não podemos dar. Somente Deus. É diferente do outro julgamento, que é julgar profecias. Julgar caráter, julgar verdades. Que é o que? Discernir, analisar. Olhar e falar, isso é compatível com a verdade, com a justiça, com o amor ou não? É você separar o que a pessoa diz, o que ela praticou da pessoa. E falar, isso é condenável. Mas essa pessoa não, essa pessoa tem salvação. O que ela fez é condenável, é abominável. O que ela fez, sim, tem efeitos na prática. Mas essa pessoa, ela pode ser redimida. É você, por exemplo, pegar um assassino, um cara que cometeu algum tipo de maldade aí que é terrível no nosso tempo, e abominar aquilo. Mas aquele cara desarmado, preso, já inofensivo, já sem como cometer mais algum tipo de maldade, você olhar para ele e ter misericórdia daquele ser humano que foi deformado pelo pecado. Que foi deformado porque, olha só, o que poderia acontecer com você se você não fosse salvo? Você poderia se tornar ele. Mas a gente se acha tão bom que a gente acha que a gente nunca poderia ser aquele tipo de gente que faz aquelas maldades que a gente vê na televisão. Mas olha só, você foi salvo, hein? Mas olha só, que sorte ou que graça ou que misericórdia você teve de não se tornar esse ser humano repugnante. Então tenha misericórdia das pessoas. Se tornem realmente filhos de Deus. Sejam como Jesus foi, que diante dos seus inimigos orou pelos seus inimigos, diante do seu opressor não buscou o mal. Se você fizer isso, você vai exercer um evangelho radical nesse mundo. Ser radical nesse mundo não é você se vestir igual crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, cortar cabelo igual crente, falar crenteza. Isso não é ser radical. Ser radical é você olhar para as palavras de Jesus no Sermão da Montanha e falar, faz Deus, com que essas palavras façam sentido na minha vida, no meu dia a dia. Que eu seja um verdadeiro discípulo de você, eu quero ser. Eu quero amar os meus amigos e os meus inimigos como o Senhor amou os seus amigos e os seus inimigos. Porque o padrão aqui é Jesus. Jesus era esse tipo de gente. Jesus era esse tipo de gente que não emitia sentenças, mas o que ele falava? De evangelho. Buscando o que? Arrependimento, porque se o pecador se arrepender, há transformação. E se há transformação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Jesus ignorava pecados? De maneira nenhuma. Inclusive os discursos de Jesus são duríssimos contra toda a prática de pecado. Mas a questão é que para Jesus, aquele que cometia pecados, ele tinha uma chance de ser o quê? Perdoados. O fariseu era um problema, era uma pedra no sapato do ministério de Jesus, porque o fariseu, o religioso, o escriba, aquele que estava no poder, ele atrapalhava as pessoas de se encontrarem com Jesus, de encontrarem o reino de Deus, e Jesus denunciava isso duramente nos seus discursos, nos seus sermões, condenava isso, mas Jesus abriu as portas do reino para Paulo de Tarso, um fariseu, um perseguidor, um líder da igreja. Você percebe que o nosso inimigo, nós ganhamos a guerra contra ele quando nós buscamos o bem, buscamos a salvação, buscamos a misericórdia para ele? É assim que a gente vence guerras. É assim que a gente vence realmente todo o pecado, todas as trevas que estão cercando as pessoas. É assim. Então a igreja precisa ser esse lugar, certo?
Então eu queria que vocês preparassem o coração de vocês. Porque aqui, nessa igreja aqui, eu presente nesse culto, todo mundo parece muito normal. Por mais que algumas pessoas não tanto, né? Mas... Mas todo mundo aqui tá, vamos dizer assim, né? Na média, né? Vamos dizer assim, né? Tem ali as suas sequelas ali, mas a gente tem que se preparar para receber gente que já foi sentenciado muitas vezes por outras pessoas. Gente que vai chegar aqui totalmente desfigurado, e eu não estou falando fisicamente, visualmente, mas no seu caráter. Gente que viveu mentindo a vida toda e vai chegar aqui um mentiroso. E vai mentir para todo mundo aqui. Gente mau caráter. Gente que está acostumada a usar pessoas, a subjugar. Gente preconceituosa. Já parou para pensar nisso? Gente totalitária. Gente que não aguenta, que critica tudo. Por que a gente tem que escutar a palavra sentado? A gente não pode escutar em pé. Por que a gente tem que, na hora do vou tentar em pé, não pode estar sentado? Gente, é assim. Mas você vai ficar afim de dar um bicudo numa pessoa dessa. Mas calma, tenha paciência. Ofereça amor, ofereça misericórdia. Gente que não pode oferecer nada para nós. Já parou para pensar se uma pessoa desprovida de recursos, casa, moradia, qualquer coisa, de tomar um banho. Por exemplo, uma vez eu estava numa igreja, já faz muito tempo, acho que o Jean estava comigo nessa. E aí estava eu, a Carla, o Jean na área, aí passou um cara no meio da rua, aí estava passando no meio da rua, tinha um cara lá, o cara falou, me dá um café aí. Eu falei, café assim, eu tenho uma banana aqui. Eu tinha uma banana mesmo, né? Acho que a Carla estava carregando, porque a gente é muito assim. Oferecer uma banana e tal, eu falei, você quer isso aqui? A gente está indo pro culto agora, você quer ir pro culto com a gente? Mas olha só como é que eu tô. Eu falei, mas você não viu como é que eu tô também, né? Então, vamos todo mundo. Essa amada ligação para você aqui, Beleza. Ele falou, vamos. E para encerrar, a gente ceiar, pode entregar a ceia aí, coloca de pé. E aí, a gente foi, o cara falou, teve que ir com a coberta dele para a igreja, entendeu? Deixou a coberta lá, enrolada lá, mas foi. Gente, morador de rua, sujo. O cara queria cultuar Deus, entendeu? É a primeira vez que muito tempo oferece, não é só... O cara não queria só escutar ali eu falar, orar por ele e tal. O cara ia ter a oportunidade de participar de um culto, uma coisa preciosa para as pessoas. A gente sabe que isso aqui é bom. E aí eu sentei com ele em uma das cadeiras lá da igreja lá, e uma pessoa chegou para mim, da igreja, e falou, tira esse homem daqui. Eu falei, não, mas ele é o seguinte, ele estava na rua e tal. Não, mas tira ele daqui. Eu falei, não, a gente pode até sentar um pouquinho mais para lá e tal, porque o cheiro estava forte e tal. Não, mas é porque está atrapalhando as pessoas aqui e tal, não sei o quê. E aquilo dali me deixou irado. Por que eu vou fazer? Né? Obrigado. O que eu vou fazer? Tem uma pessoa aqui querendo adorar a Deus, uma pessoa querendo ouvir o Evangelho, e eu vou precisar tirar a pessoa desse lugar. E se fosse nós? E se tivesse acontecido alguma coisa na nossa trajetória, na nossa jornada, que nos fizesse chegar nesse lugar, de não ter mais ninguém, nada e nem condições, e a gente fosse convidado para ir num culto, e você se lembrasse da última vez que você foi no culto e falou, eu quero ir. Será que vai ser bom? E você chegar lá e as pessoas pedirem para você se retirar. Então, dignidade. Dignidade para as pessoas. Dignidade de a gente receber gente na nossa vida que não é merecedor, na nossa perspectiva das nossas vidas. Né? A gente falar, pode vir. Pode vir. Essa alegria eu também vou compartilhar com você. Essa parte da minha vida eu também vou compartilhar com você. De gente, às vezes, que a gente não quer, gente chata mesmo. E a gente falar, pode vir, eu vou aturar isso aqui. Por amor a você. Não por meu bem-querer, mas por amor. Por misericórdia. Então a gente vai ter que ser esse tipo de gente se a gente quiser ser
radicais. Amém? E talvez assim o nosso testemunho na nossa cidade, ele tenha peso. Porque amar quem nos ama, a gente se amar aqui é coisa... Tem que ser trabalhado, viu? Tem que ser trabalhado, mas é fácil. Mas amar os nossos opositores, os nossos inimigos, esse é o grande desafio. Amém? Jesus, ele expressou isso na sua morte na cruz. Na ceia, ele deixa muito bem claro que comer um pão e tomar um cálice é um sinal visível para a gente não esquecer daquilo que ele fez na cruz. Na cruz, ele morreu pelos seus inimigos. Perceba bem, uma multidão grita fervorosamente contra Cristo. Crucifica-o, crucifica-o. Uma multidão. Seus irmãos, gente do seu próprio sangue, judeus. Pensa bem, gente. Pediram a libertação de um criminoso e um homem justo foi condenado à cruz por causa de uma multidão que estava fervendo em ódio contra ele, seus inimigos declarados. Jesus na cruz pede que Deus, o seu Pai, tenha misericórdia daquelas pessoas. Gente, que isso? Misericórdia de nós. Não sei quanto tempo que você viveu aí como inimigo de Deus, mas eu vivi por muito tempo. Muitas vezes eu era assim, eu falava, Deus então me mata então. Porque se Deus existe mesmo, por que minha vida não é assim? E hoje eu convertido, eu penso nisso, eu falo, gente, que tolice. E Deus suportou a nossa ira declarada contra ele e nos ofereceu perdão de pecados. Que a nossa vida possa realmente refletir isso no nosso dia a dia. Não existe nenhum tipo de pecado que seja tão cruel que Deus não esteja disposto a perdoar. Aquela pessoa que você fala assim, não tem salvação, essa pessoa ame essa pessoa. Muitas vezes se cale diante do seu inimigo. Se ele te agredir de um lado da face, ofereça ao outro e diga, eu não vou te retribuir na mesma moeda. A minha moeda é outra. E eu espero que você compreenda o que isso significa. Amém, gente? Não é você ser bobo, não é você ser uma pessoa sem critério, sem discernimento. Não é uma pessoa que você não tem um senso de realidade, entendeu? Não estamos falando sobre defender o seu próximo. Não estamos falando de um policial falar, eu tô lá. Não estamos falando sobre isso, gente. Estou falando sobre você. Quando a sua dignidade for ofendida por causa do seu inimigo, ofereça a ele dignidade. Amém? Evangelho radical. Que Deus nos dê essa graça. Feche seus olhos.